Fala galera, bem-vindos ao Taura Podcast, nosso programete quase quinzenal. Meu nome é Alex e aqui a gente tem um papo de verdade sobre bem-estar, saúde e autoestima masculina. Conosco hoje nos bastidores aqui, nossa social media Luana Rodrigues, nosso nerd de estimação, Everton. Tudo bom, Everton? E o nosso super mega ultra operador de áudio e vídeo aqui, Vitor da Hexstream. Gostaria de começar agradecendo aos nossos apoiadores, Barbearia do Bruno, Mais Verde Gestão Ambiental e Valento Man. E eu quero aqui dar muito boa tarde para o meu amigo, colega e parceiro sumido de jiu-jitsu, Dr. Vinícius. E aí, Vini, tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É mais uma vez um grande prazer estar aqui no Taura Podcast, aí no terceiro episódio. E hoje é um episódio bem interessante, uma área que a gente gosta bastante de falar. Então, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu acho que esse programa tem tudo a ver contigo e eu vou ficar mais de espectador do que de apresentador, né? Porque o nosso convidado hoje é um cara espetacular, gente. Ele é autor do livro Now, Natureza da Sabedoria. Transformou a vida de mais de 30 mil pessoas na sua carreira até hoje. Tem muito mais ainda para fazer. Tem mais de 72 mil seguidores no Instagram, cara. É um ex-obeso que se tornou campeão de fisiculturismo. Preparador de atletas, filantropo, mentor, educador físico, paizão de 3 garotões, que eu acompanho ele no Instagram e sei que é um paizão, tá? E empresário, o nosso amigo nutricionista Everton Botega. Everton, muito obrigado por estar aqui, cara. Eu me arrepio porque é uma honra trocar a posição e eu te fazer as perguntas hoje. Cara, boa. Obrigado. Obrigado pelo convite aí, obrigado, doutor. E vai ser um prazer poder trocar essa ideia, porque eu amo demais o que eu faço, né? Quando a gente faz algo com paixão e com amor, a gente entrega o nosso melhor. Então vai ser um prazer poder trocar essa informação sobre saúde e qualidade de vida. E para você que está assistindo aí, você se sentir melhor, sentir uma informação, sentir um conhecimento e perceber que é possível sim se transformar através de conhecimento. Cara, e falando em conhecimento, eu quero começar com polêmica. A pergunta que o Muzi não respondeu. É fake. Creatina com cerveja para aproveitar o carbo. Tô brincando, Everton. Everton, assim, ó, a tua vivência, assim, ela é exemplar. E eu queria muito perguntar para ti a primeira pergunta de verdade. Quem é o Everton Botega? Top. Dessa pergunta tem um detalhe aí, né? Quem eu estou ou quem eu sou, né? Eu sou filho de Deus vivo. Então, eu sou cristão e Deus é meu salvador, então eu sou filho de Deus, primeiro de tudo, né? Segundo, eu sou pai de 3 filhos, né? E estou como nutricionista e treinador físico ajudando as pessoas a ter mais qualidade de vida e mais saúde. Então, essa é a minha profissão hoje, minha missão de vida, né? E junto com essa missão, eu também tenho a parte de filantropia, né? É ajudar crianças que estão em necessidades de... Vitor, bota na tela ali pra gente dar uma olhada na filantropia. Tem já a foto. Cara, aqui tem, aqui tem tudo. Tipo Faustão. Tudo, como é que é esse quadro lá? Se eu fosse você, não. Esse é um filme, né? Olha lá, ó. Aí, ó. Esse aí é da Páscoa agora. Então, a gente tem esse projeto. Eu criei esse projeto. Olha que interessante. Existe um filme chamado O Som da Liberdade. Saiu há pouco tempo agora, um filme bem polêmico. E antes do filme eu fazia muito essa visita nas crianças locais que as crianças precisam de necessidades básicas, chinelo, comida, água. E aí a gente se vê super-herói e leva esperança para elas através desse projeto chamado Liga do Bem. E eu tinha abandonado esse projeto porque eu estava focado na minha família. E isso foi um chamado de Deus, a ponto que eu olhei o filme Som do Coração, Som da Liberdade e falei, cara, como pode? Um policial abandonou tudo para ajudar umas crianças que são tráfico infantil e eu com potencial não posso ajudar as crianças com comida. E aquilo lá me tocou demais. Então eu retomei o projeto e a gente está com uma missão gigantesca de levar uma igreja lá nesse local. Para em vez de as crianças irem para o tráfico de droga, não, eles se convertem para Deus. Então a nossa missão é bem grande e esse ano vai acontecer isso. Vou botar uma igreja lá no meio daquela vila. Então é esse projeto Liga do Bem, que é super-heróis que leva esperança para as crianças. Já dá vontade de ficar falando só sobre isso. Né? Então eu optei por começar por esse assunto, cara. Porque quando tu olha no Instagram dele, que ele transformou 30 mil pessoas. Legal. Tá? E no story desse fim de semana, ele entrando na vila, carregando 2 sacolas, vestido de Superman. Cara, e eu te conheço aqui há 7 anos, né? E eu vejo as tuas imagens do Hulk, aquele cara grosseiro, né? Tuas fotos de fisiculturista, cara.
E eu vejo, assim, que tu é uma pessoa que veio ao mundo para transformar pessoas. Sim. Eu fui naquela tua palestra lá sobre transformação. Tu já esteve lá na nossa cidade fazendo uma palestra. Eu pude externar minha gratidão para ti. Legal. E realmente, tu começou, eu lembro que tu me falou, tu sofria bullying, né, Everton? Muito. É uma das dores, traumas maiores do ser humano, porque o bullying, ele não é só o bullying que hoje se fala uma brincadeirinha. Ele traz traumas, né? E quando tu começa a entender que esses traumas podem ser uma potência para te ser quem tu gostaria de ser, tu começa a transformar essa dor em ação. Então, a Tu gente pode fica falar mais forte com trauma? Ficou mais forte? sem sombra de dúvida. Hoje é potencial, até em terapia, vendo, quando a pessoa me desafia a algo, eu me potencializo. E aí tem um livro chamado Antifrágil, e nesse livro ele fala que a antifragilidade é quando a pessoa, ou a situação te espreme a um ponto que tu volta muito mais forte. Exato. Então esse bullying eu reverti a ponto que hoje, se me pressionar, eu volto mais forte. Hoje se usa muito na questão de comportamento, falar de resiliência, né? Sim. Resiliência. Na física, na química, a resiliência é a capacidade de um corpo de sofrer pressão, deformação e retornar ao estado original. Então, o próprio livro do Antifrágil fala que se tu retorna para o teu estado original, tu não vai ter aprendido nada. Tu foi esmagado e voltou ao normal. E por não existir uma palavra em nenhuma língua, nem na língua vernácula do livro, lá que foi em inglês, nem na nossa, foi traduzido como antifragilidade. Robusto, no livro, diz, não é o contrário de frágil. O antifrágil é aquele que sofre e aproveita o sofrimento. E que luta por essa evolução. É isso. Né? Agora, hoje em dia, não é tão fácil falar sobre isso, né? Porque a gente, na nossa área, principalmente, existe um tabu bem forte sobre a gente dar o nome correto às coisas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tem uma pessoa que está ali batalhando contra a obesidade, né? A gente não pode dizer que a pessoa está acima do peso, a gente tem que encorajar atitudes daquele tipo de aceitação e que a obesidade é uma coisa normal e que as pessoas têm que se achar do jeito que são. E aí eu queria saber do Everton justamente o que ele acha disso, né? Porque a gente entrou nesse ponto da antifragilidade, o que ele acha dessa tentativa de normalizar situações que não são compatíveis com a saúde. É bem complexo quando tu identifica que a pessoa tem um quadro clínico de sobrepeso. É quadro clínico. Vamos pegar o IMC, que eu não gosto muito do IMC porque às vezes a pessoa faz musculação e fica alterada. Mas pessoas normais, que não se praticam exercício físico, tem o IMC lá que está escrito obesidade, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, né? Grau 3. E acabou. Está lá quadro clínico. Então temos que tratar essa pessoa que ela está com um processo inflamatório, ela está com excesso de gordura corporal e precisa ser ajustado. Ponto, não tem discussão em relação a isso. Agora, a pessoa se sente ofendida por estar com obesidade, ela que vai ter que saber ressignificar essa palavra. Eu, na minha consulta, eu não meço minhas palavras porque a pessoa pagou para mim e ela tem que ouvir a verdade. E está na Bíblia, né? A verdade vos libertará. Ou tu escuta a verdade e faz algo com aquilo, ou tu fica romantizando uma questão que lá na frente vai trazer problemas. Que hoje na sociedade acontece isso. Em tese é criando desculpas, né? E aí vem aquela velha história, né? A hora que acaba tuas desculpas e tu começa a ter ação, o resultado vem. Eu tenho muito visto isso. Eu dou aula para criança, aula de jiu-jitsu para criança. E pra gente chega com bastante criança, vamos chamar diferenciada, não são aquelas que querem fazer jiu-jitsu, querem fazer esporte. São aquelas que o psicólogo mandou, o terapeuta mandou. São aquelas que o pai acha que tem que sair da frente do celular. E são crianças que não querem estar lá, né? E a gente vê exatamente isso. O não poder dizer aquilo que é, a fim de evitar um trauma. Agora tu imagina que a aula que eu dou é de jiu-jitsu, cara. Em alguns casos a gente não toca nas pessoas, não toca nas crianças num esporte de contato físico para poder ensinar, pelo receio de uma má interpretação. Ah, mas isso é coisa da tua cabeça. Eu já não tenho esse receio. Eu realmente estou lá para ensinar jiu-jitsu, faz questão que o pai esteja lá, mas tem que ter todo um preparo. E eu acho que a sociedade está deixando o nosso jovem fraco. Ah, isso aí não tem dúvida, porque as pessoas confundem, né, o que é o bullying com o que é dizer a verdade. O bullying é uma humilhação, é uma busca de machucar a pessoa através de palavras, né, de rótulos que se colocam naquela pessoa. Isso é muito comum entre crianças, entre adolescentes. Isso não tem nada a ver
dar o nome certo às coisas, né? E as pessoas, elas precisam ter a capacidade de escutar a verdade. Porque é como o Everton disse, né? A pessoa que não aceita a própria condição, ela vai ficar presa naquela condição para sempre. Porque ela não enxerga a verdade, ela não é capaz de... E se ela não enxerga a verdade, ela não enxerga o caminho para sair daquilo ali. Então, hoje, a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas têm uma dificuldade extrema de aceitar os próprios problemas, de aceitar as próprias fraquezas, porque tudo é normal. Então, tá magro é normal, mas tá gordo também é normal. Comer de forma regrada é normal, mas se eu não quero me preocupar com isso, eu tenho o direito. Hoje eu posso, né? Hoje eu posso, né? Hoje é o meu dia, eu trabalhei, então eu tenho o direito de me dar uma auto-recompensa, e isso está completamente errado, deturpado, né? Então a gente tem que separar o que é bullying, a gente tem que separar o que é preconceito, desrespeito, com o que é simplesmente falar a verdade, falar de fatos, né? Como a obesidade. A obesidade é um fato. Everton, nessa tua mudança aí das pessoas, tenho certeza que tu não mudou só a estética das pessoas. Tu sabe me dizer, assim, o que te trouxe mais prazer nessas mudanças hoje de poder ajudar esse pessoal? Lá no início, quando me formei em educação física e logo em seguida em nutrição, foi muito novo, né? Com 20 anos em educação física e 24 em nutrição, eu era o cara fisiculturista que tinha muita parte técnica, né? Usava muito artigos como base na dieta. E eu montava dieta muito precisa, muito perfeita para o paciente seguir. E aí eu dava dieta pro cara, montava o treino dele periodizado e o cara voltava e não tinha resultado. E me frustrava de uma forma absurda aquilo. Cara, como é que o cara não fez? Ele me pagou, eu entreguei para ele o meu melhor e ele não fez. E ele começou a ficar um gap do meu trabalho pensando, cara, não consigo ajudar as pessoas. Aí eu fui estudar o quê? Comportamento humano. O que faz um cara seguir um plano alimentar? O que faz o cara ter mais disciplina? O que faz o cara ter mais foco? O que é importante para o cara conseguir ter consistência? Como eu entendi todas as ferramentas e comecei a botar algumas perguntas no meio da consulta, diferente, que tu já percebeu isso, talvez depois de uma forma mais técnica, né? Começou a mudar. O paciente começou a ter mais adesão. Por quê? Não era sobre fazer uma dieta e um plano alimentar. É sobre todos os problemas emocionais que influenciavam ele no caminho da dieta. Porque se for pegar de obesidade, cara, tem o seu estudo agora, 92% dos obesos que fazem bariátrica voltam a engordar. Como assim 92% volta a engordar? Será que o problema é a bariátrica? Não, o problema é mental. E se não trabalhar o comportamento e a parte mental, não muda. Então a gente começa a aplicar algumas ferramentas em cima disso e aí eu encaminho para uma terapia ou encaminho para até processo de coach. A pessoa não tem plano, não tem planner. O que tu faz na semana? Eu não sei. Não tem nenhuma agenda. Então às vezes tem que fazer uma intervenção e aí começa a ter resultado. E aí começa a ter prazer em fazer aquilo. Então tudo isso mudou. Entender o comportamento humano e ter ações para o paciente fazer aquele processo da dieta. Eu queria aproveitar e te perguntar, Everton, porque é uma curiosidade que eu tenho em relação a isso. Porque quando eu comecei a trabalhar com obesidade, fazer cirurgia bariátrica, a primeira coisa que eu tracei como plano para tentar melhorar os resultados da bariátrica é justamente não ser um cirurgião que opera o paciente e não vê o paciente depois. Só que é extremamente difícil, mesmo operando o paciente, manter esse paciente dentro de um plano de consultas, voltando, porque eles vão lá, fazem a cirurgia, entram na fase de lua de mel, tá tudo lindo, tudo perfeito, perdendo peso, e aí eles tendem a ir afrouxando, acham que tá tudo dominado, porque fizeram cirurgia, e daqui a pouco perdem o resultado, e aí tem que voltar e a gente começar tudo de novo. Mas mesmo eu sendo muito acessível, às vezes eu não consigo manter o paciente num planejamento de fazer sequer uma consulta a cada 6 meses, assim, o mínimo possível. Tu tem bastante resultado, né? E tu tem resultado fazendo tratamento clínico que tem esse desafio, né, de manter a aderência do paciente. Então eu queria te perguntar, como é que tu faz para poder manter esse paciente sempre nos trilhos, voltando nas consultas, né? Top. Queria saber disso. Eu vou pegar algumas metáforas aqui, tá? Você tem filho também? Tem. Tem quantos? Uma só. Incende pra nós, né? Um tem 2 e deu 3. Então, aprendeu a lavar o pé dela semana retrasada. Então vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Vamos lá. Imagina que o teu filho te pede tudo. E tu, como bom pai, vai lá e dá tudo pra ele. O que acontece com essa criança? Ela não dá valor para aquilo e fica mimada, né? Fica uma criança mimada e não dá valor para aquilo. Sabe a origem da palavra mimado? Não, qual é? Mimado, a origem a origem exatamente não, mas o significado dela é quando a criança só pede e todos fazem por ela. Boa.
Aí, ó. Então, um bom Isso aí conceito. foi Legal. um psicólogo que me falou. Top. Psicólogo que também vai estar aqui, hein? Já tá combinado, tá, Augusto? Isso é interessante porque se existe um adulto mimado, já tá errado na concepção da coisa. Né? Exatamente. Então, se ela recebe tudo de mão beijada, ela não dá valor para aquilo, né? E aí a gente pega o nosso paciente lá, quando ele não passou por um processo onde ele percebeu que os esforços dele está beneficiando a um resultado, ele não tem adesão no processo. Então, como é que eu consigo identificar que o paciente tem um resultado e fala, nossa, eu sou capaz disso? Eu traço métricas primeiro, ó, teu estado atual é esse. Vamos traçar um plano para ti. A cada semana vai ser tanto, ou a cada mês vai ser tanto de percentual. Então, eu pego a meta máxima dele, que é baixar os 10 quilos de gordura corporal, e eu fraciono em microciclos, micro-objetivos. E aí ele começa a ter pequenas realizações que foi feito por ele. Questão da bariátrica. Não tiro mérito nenhum. É importante, às vezes, tem pacientes que não conseguem chegar e, cara, só com a bariátrica. Só que o cara fez uma cirurgia. Que esforço que ele teve? Pagou, ou pelo plano de saúde, enfim. Não teve esforço. Então, ele não vai dar o valor devido para ele conseguir manter aquele processo. Aí, quando ele chegou naquele resultado, acontece isso. Ah, tá tudo bem, vou começar a aliviar e volta a engordar. Então, nosso processo, quando ele percebe pequenas conquistas, a gente tem um hormônio chamado dopamina. E ele é altamente liberado quando tu percebe que conquistou algo. Isso acontece em celular, quando a gente mexe, come doces, mas enfim, quando tem a liberação de dopamina, que não é dopamina barata, tu tem uma adesão àquilo. E aí tu começa a perceber que o paciente é capaz sim de mudar a realidade dele. Então acho que o principal ponto é ter o objetivo certo, e ser um objetivo trazer micrometas, e tu perceber que quando ele chegar naquilo, tu comemora. Tu dá um parabéns, tu faz reforço positivo para ele. E aí ele começa a perceber que, nossa, eu consigo mesmo. E de novo, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que traz mais probabilidade de dar certo. Então, objetivo certo, claro, e micrometas em cima disso. Acho que esse é o primeiro passo, né? Para nós, na cirurgia bariátrica, primeiro, não existe fazer acompanhamento de paciente bariátrico sem equipe multidisciplinar, e o nutricionista, talvez, o nutricionista e o psicólogo, na verdade, são os dois profissionais que são obrigatórios, não é nem, a gente não tem nem escolha, tem que ter, senão nenhum profissional sério ou um convênio de saúde, ou seja lá o que for, vão autorizar uma cirurgia bariátrica sem acompanhamento desses dois profissionais. Quando o paciente chega para mim na primeira consulta, eu já digo para ele, olha, o nosso desafio é de 5 anos, não é de agora. Porque para tu dizer que um paciente conseguiu controlar a cirurgia, conseguiu controlar a obesidade com cirurgia, é 5 anos de acompanhamento. Né? Depois que passou desse período, a gente vê que os pacientes costumam controlar isso a longo prazo. Antes disso, eu nunca digo que o jogo está ganho, porque esse caminho é tortuoso, né? Bem difícil. O que acontece também em questão de probabilidade. Por que a probabilidade da pessoa que emagreceu por seus méritos é muito menor de voltar engordado que o bariátrico? Porque, cara, ela sabe o esforço que ela teve para ficar gorda, né? Para emagrecer. Eu tenho várias fotos de pacientes que você separou, obesos, que eu transformei em fisiculturista. Como assim obeso fisiculturista? Sim, ela sabe o esforço que foi chegar lá. E é 5 anos, 6 anos. Ela não quer voltar àquele estado. Então, ela não vai deixar aquele caminho inverso voltar. Já na bariátrica acontece esse fator, porque não teve um esforço tão grande. Apesar de, cara, pós-bariátrico, para mim, olhando o que acontece, é muito difícil, né? Tu não poder tomar 100, 200 ml, tu vomita. Então, todo esse processo de esforço, quando tu planta, tu não quer voltar àquele estado anterior. Então, esse é o fator de probabilidade aumentada, né? E os pacientes que falham no tratamento clínico, o que tu acha da indicação de cirurgia bariátrica? Porque o que acontece? Eu tô do outro lado. Então, a gente vê também, às vezes, como é que eu vou dizer assim? Um descrédito da cirurgia bariátrica como uma atitude tão drástica. Agora, veja bem, a gente tem aí metade da população que tem no mínimo sobrepeso. Então, se a gente tem, sei lá, 200 milhões de habitantes, aí a gente tem milhões de pessoas com sobrepeso no mínimo. E aí a gente tem aí milhões de pessoas com obesidade grave e obesidade refratária. Então, toda vez que alguém diz assim, mas bariátrica é uma situação tão drástica, muito drástica, acho que não vale a pena. E aí eu vejo, por exemplo, que o paciente obeso, ele tem aí um risco aumentado de 11 tipos de câncer diferentes, né? Então, o que tu entende, o que tu acha sobre o tratamento para quem tem falha no tratamento clínico? E queria saber também se tu já acompanhou pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e ficaram bem depois, porque eu tenho vários, né, exemplos, inclusive tem um paciente que começou a treinar e virou fisiculturista também, e mesmo sendo bariátrico. Né? Top. Sabe que eu sou meio...
Eu acredito muito na pessoa, eu coloco um crédito máximo nela, e quando tem um caso de obeso grau 3, vamos colocar, não grau 1, que é muito fácil lidar com esse grau 1. Agora, grau 3, até tendo um cara da praia, cara, eu coloco tanto potencial meu em cima dele, porque eu me identifico nele. Ele senta na minha frente, a forma de ele sentar, deixa eu ver que ele tá acabado. Ele não tem relação sexual, ninguém se interessa por ele, ele não tem vontade de fazer nada, ele quer ficar só comendo e dormindo. E eu me vejo, eu criança ali, naquela situação dele, ninguém me olhava assim, Everton, vai estar tudo certo, eu tô contigo. Então eu imponho uma energia tão grande nesse cara, a ponto que eu não vou largar a mão dele. Eu vou ficar o tempo todo martelando, porque hoje eu não faço consulta. Everton, quer fazer uma consulta contigo? Não tem como. Não, só uma consulta, não faço. É plano de 1 ano ou 9 meses. E de 9 meses agora daqui um pouco vai cair, porque eu vou ficar com o cara 1 ano. Eu vou ficar de mão dada com o cara durante 1 ano. Então, no meu caso, eu acredito que o paciente que falha é indicado fazer bariátrica. Cara, eu não vou deixar ele falhar comigo. A não ser que ele me abandone e não queira me ver mais. Aí é um caso que ele precisa fazer, porque mentalmente ele não tem capacidade de emagrecer. Ele precisa para um estado de bariátrica. Mas tirando isso, cara, eu não desisto dele até ele me abandonar. Então eu vou ficar com ele até ele perceber, cara, tem alguém que se importa comigo e eu vou até o final. Então, quando eu consigo vencer isso e o cara se transforma, cara, aí valeu a pena todos os anos de estudo, toda a dedicação que eu tive pra ele. Então, para casos onde a pessoa se abandonou, cara, não tem outra opção. Ou usa o Ozempic ou faz bariátrica. São as 2 opções que eu falo, tem essas opções aqui. Tu quer ir pra esse caminho? Não, eu quero fazer o que tem que ser feito. Então tá, vem comigo. Então eu dou opção ainda de fazer isso. Porque chega uma hora que mentalmente o cara não tá pronto, não consegue fazer. Que realmente os 3 tratamentos que a gente tem, que tem evidência científica de que funciona, é o acompanhamento multidisciplinar a longo prazo, são as medicações, né, que são autorizadas, né, pela Anvisa para o uso de tratamento da obesidade, e a cirurgia, né. Cirurgia hoje para o obeso refratário, e aí esse conceito é que é importante, é saber quem é o obeso refratário. O obeso refratário não é o cara que foi no nutricionista uma vez, pegou um planinho alimentar, seguiu por 1 mês, tentou seguir por 1 mês e falhou, e aí tu diz, não, falhou o tratamento clínico. Não é esse paciente. O paciente tem que ter feito um acompanhamento de no mínimo 2 anos, né, pra gente dizer que ele falhou o tratamento clínico. Apesar de que o problema da obesidade é tão grave que tem países que o acompanhamento é muito mais curto. Na Austrália, por exemplo, o acompanhamento que o paciente precisa ter feito para poder ter indicação de cirurgia bariátrica, dado o tamanho do problema deles com obesidade grave, é 6 meses. Né? Não são os 2 anos nossos aqui. Então, tem que separar os pacientes. Né? O paciente que tem adesão a tratamento clínico é diferente do paciente que tem que fazer cirurgia bariátrica, completamente. Cara, e dentro dessa filosofia de mudar, vocês disseram de estar preparado mentalmente. Eu lembro das minhas consultas contigo, do pedido de socorro. Eu não emagreci essa semana! Cara, e esse apoio eu acho que é fundamental. Sim. Né? Eu sempre digo assim, quando me perguntam, tem algum nutricionista para indicar? Cara, na minha relação aí, uns 20. Mas para indicar 1, 2. Tá? Tem uma amiga de treino também, que é uma nutricionista para a área de esportes de luta, que ela é top para essa atividade, tá? Mas quem fez eu gostar de dieta e eu querer emagrecer foi o teu apoio. Isso eu não nego e vou sempre dizer aos 4 ventos. Mas eu vejo que tem muito mais do que isso envolvido. Quando a gente começa a falar do cara que começou a perder peso, da menina que começou a perder peso, e ela começou a se amar mais. Sem sombra de dúvida. Porque antes ela não tinha o senso crítico. Antes ela podia se achar magro, se achar gorda, ela estava desvirtuada. Quando ela começa a ter o senso crítico baseado nos dados que tu apresenta, olha, esse aqui é teu desenvolvimento. Tu alcançou, tu superou, tu não superou a meta. Não superou por quê? Superou? Que legal, vamos dobrar a meta? Isso. Chega um momento que a gente quer mais, né, Everton? E eu vejo desses acompanhamentos que tu fazes ali, dos mais antigos principalmente, que muita gente foi pro esporte. Sim. Foi pro fisiculturismo. E eu me lembro que uma vez tu me disse que tu também fez um esporte de luta. Não lembro mais se era kickboxing. Taekwondo. Isso aí. Tá. Qual é a diferença da nutrição, do acompanhamento nutricional? Simplesmente, e eu vou fazer simplesmente entre aspas, porque não é simples, para uma questão saúde. Vamos lá, eu quero emagrecer. Quero chegar no IMC saudável. Para uma nutrição de um esporte
como um esporte de luta, de corrida, um futebol, e a diferença da nutrição para o fisiculturismo. O que muda de estratégia e filosofia de trabalho? Top. Primeiro fator, né? Quando a gente fala de dieta para saúde, né? É uma dieta onde tu vai ter uma qualidade nutricional, tu vai ter um balanço energético, tu vai ter flexibilidade, tu vai ter variedade a ponto que o paciente vai falar o que ele gosta de comer. Exemplo, tu gosta de um chocolatinho. Claro, podemos botar um chocolatinho. Então a gente tem uma flexibilidade muito maior, porque a ideia é saúde e emagrecimento. Isso é fácil, 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 fácil. De novo, tendo disciplina, lógico, né? Quando a gente fala de uma pessoa que pratica o esporte, a gente chama de desportistas, né? Não é um atleta ainda, desportistas tipo tu, luta, né? Tem uma frequência de luta. Então a gente tem melhor performance dele. Por exemplo, tu tem um rola ali de 5 minutos e tu faz 5 rolas no dia, 3 rolas no dia. Tu tem que estar com a performance boa, a ponto que no último rola tu tenha substrato para aguentar ainda. Então tem que fazer todo uma manejo nutricional para te manter a tua reserva energética, ter combustível para te aguentar todo o treino. Então tem que ser feito um cálculo específico para isso. Já tem que ser muito mais preciso. É como se fosse uma cirurgia. Tem que ser preciso no ponto. E quando fala de um fisiculturista, aí não tem essa de que eu quero comer tal coisa. Não existe. Tu vai comer capim, 10 centímetros, verde escuro. E acabou. Não, mas eu não gosto. Cara, então não vai ser fisiculturista. O fisiculturismo é um esporte que a gente chama de Fórmula 1 da mudança de físico. Tá. Não vamos entrar em méritos, questão de tomar hormônio ou não tomar hormônio, porque esportes de alto rendimento tem a questão do hormônio. Mas o cara é o Fórmula 1 de mudança de físico. Não existe ninguém mais musculoso e mais volumoso que o fisiculturista. Lógico, eles não têm explosão, porque a ideia não é essa. Mas de volume, eu digo. Então, eles são a Fórmula 1. Ou seja, tudo que existe mais top, o fisiculturista faz. Desde suplementação, a parte hormonal, a parte de descanso, que é importante, a parte de treino e dieta. Então, quando fala uma pessoa que quer ficar saudável e chega para mim e mostra uma fala de um atleta, eu quero ser assim, ser saudável. Cara, mas esse aqui é um atleta. É um atleta que compete. Tu tá disposto a pagar esse preço? É 3 treinos por dia. Tu tá disposto a não comer doce pelo menos por 3 meses? Ah, não, isso tudo não quero. E a cervejinha, tu vai largar? Não, cervejinha sábado e domingo tem que ter. Então, a pessoa que quer saúde, ela vai ter mais flexibilidade. Mas eu acho que isso é aquilo que uma vez me perguntaram. E é um caso real, tá, Vini? Até não sei se não é tua cliente, eu não vou citar nomes. Mas é uma amiga da família que me viu emagrecer, porque frequentava a minha casa, com acompanhamento. Naquela época, era só para emagrecer. E um dia ela me perguntou, o que tu fez para emagrecer tão rápido? Foram quase 30 quilos em 4 meses, lembra? Daí eu falei para ela. E eu acho que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu emagreci mais 10 quilos. E ela, o que tu fez para emagrecer agora mais ainda? Daí eu cheguei para ela. Fulana, tu quer a resposta verdadeira ou tu quer uma coisa que seja fácil de entender? Ai, por quê? Porque se tu quer uma coisa fácil de entender, eu tomei uma pílula ontem e acordei magro hoje. Mas se tu quer a verdade, é trabalhoso, mas pra mim tá sendo prazeroso. De eu poder olhar aquela calça que eu usava e cabem 2 dentro dela, cabem 2 dentro de mim. Então, essa recompensa, ela vem em todos os 3 aspectos. Quando a gente fala de saúde, de reconhecimento, esse acompanhamento, quando a gente fala de performance e quando a gente vai falar do alto nível nutricional, né? E tudo tem um preço, certo? E hoje a gente vê que os clientes pagam esse preço. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, de dedicação. Esse preço é bem mais alto que dinheiro. Esse preço é muito mais alto. E eu vejo meus mini atletas lá da academia competindo. E os pais, outros pais perguntando para mim assim, como é que eu faço meu filho fazer isso? Eu disse, teu filho quer pagar o preço? E eu vejo que a resposta é não. Ah, eu não quero que meu filho treine mais, eu não quero que meu filho perca peso, porque senão vai mudar de categoria, vai perder peso, mas vai ganhar a luta. Ah, mas eu não quero, eu acho que devo influenciar. A minha pergunta ela está relacionada com isso. Voltando para a antifragilidade, para a educação. Aonde a gente errou? Onde a minha geração, que está criando a criança Nutella, onde é que a gente errou? Cara, tem uma filosofia, não sei de qual autor é, que ele fala que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos e assim se vai a louco. Então, cara, eu acho que nossa geração, meu pai talvez teve tanta dificuldade que ele não quis talvez que a nossa geração sofresse tanto e facilitou muito, né?
Facilitou. Hoje, por exemplo, eu brinco com os meus filhos na piscina. Cara, eu jogo eles pro ar, dá um mortal, cai de orelha e vai furar o tímpano. Um foi lá com otite. Cara, mas tem que passar, ele vai brincar. Arrancou o tampão dos pés, estão sempre arranhados, porque tem que fazer parte do processo. Então, não tenho medo que eles se machuquem, né? Então, esse excesso de proteção, talvez, é um dos pontos que faz com que ele fique fraco, né? Ainda mais a luta. Não vai machucar, jiu-jitsu é forte. Mundo esterilizado. A criança hoje, ela não pode pisar no chão, ela... Deus livre de machucar. A gente tem dificuldade em pacientes para absorção de vitamina B12 porque a nossa flora é esterilizada, né? A gente não consegue absorver vitamina B12 direito, mesmo sem ter feito cirurgia bariátrica. Eu fiz exame, tá tudo bem, tá? Porque a nossa comida é limpa demais, é uma coisa meio surreal, né? Sim. Não sei se tu concorda com claro, isso. Mas... com certeza, não pode nada. Deus... Então, esse excesso de proteção acontece isso aí. Essa é a resposta. Fico fraco. Exatamente. Então, a gente tá criando uma sociedade fraca. O que a gente vai fazer para mudar isso? Vamos botar luta, vamos botar esporte, vamos colocar dificuldades para realmente a criança ter resultado. Tem um filme, ele é um filme um pouco exagerado, mas pega a metáfora, tá? É Os 300 de Esparta. Uhum. Chega uma hora que a criança, né, ela vira adolescente. Ela tem que entrar pro exército. Ela vai ter que pegar, tu só vai voltar aqui na minha casa se tu pegar o lobo lá, preto, noturno, e traz ele para mim. E ali ele vira homem. E aí fica muito essa questão, o filho tem 30 anos, mora com os pais ainda, né? Exatamente. Não buscou o lobo ainda, não teve dificuldade. Então é esse problema. Então esse excesso de... E a facilidade é uma coisa que não tem como a gente fugir. Hoje a gente vive num mundo fácil, né? O que a gente já conversou várias vezes, né? Hoje a gente tem celular, a gente tem ar-condicionado, a gente tem supermercado, a gente tem dinheiro. O Brasil, apesar das pessoas acharem que o Brasil ainda é um país, né, subdesenvolvido, o Brasil nunca foi tão rico igual é hoje. As pessoas têm acesso às coisas. Então, isso não vai mudar. Isso só vai facilitar cada vez mais. A gente tem inteligência artificial hoje em dia. Então, a única maneira que a gente tem de mudar isso é através da educação. E a educação, ela não pode ser terceirizada, né? A pessoa tem que tomar partido da própria educação. É o paciente que procura o Everton e fala assim, não, eu não quero que a minha vida fique nas mãos da propaganda, não quero que a minha vida fique por aí, e toma partido disso. Mas nossos filhos também. Mas tu entende que hoje a gente tem todo esse merchan em cima do eu posso, eu mereço, eu tenho disponível, eu não quero me frustrar, eu preciso parecer bem pra internet, eu preciso... Mas em casa tá no vazio, tá sozinho numa cabeça oca. Então quando a gente fala de educação, eu vejo isso no dia a dia, que nós educamos nossos filhos, a escola ensina, alfabetiza, e eu sinto pelos relatos de crianças, e olha que eu lido, são 60 crianças no jiu-jitsu, mais os amigos de futebol, muito, eu acho que eu convivo aí com em torno de 100 crianças. O que eu vejo é que aquela criança que está sendo super protegida, ela vai fazer parte de uma geração dominada, se já não está fazendo. Aqueles que estiverem melhores preparados, mais eficientes. Então, dentro dessa questão de eficiência e contradizendo as facilidades, a gente desempacota mais ou a gente descasca mais, Everton? Isso aí é uma coisa que a gente usa muito na nutrição, né? Quanto mais tu descasca, melhor. Então, o pessoal hoje tem toda essa facilidade de tu só desembrulhar algo, né? E aquele alimento que desembrulha, não é questão de facilidade, mas ele é altamente palatável, né? A explosão de sabor que ele te traz nas tuas papilas gustativas é gigantesca, que essa dopamina, ela vem. É diferente, tu pega uma folha de alface e come. Que prazer vai ter nisso aí? Cara, eu sou nisso aí, você não tem prazer nenhum. Só que eu não como só coisa por prazer. Eu como coisa pra nutrir minha célula. Eu falo muito pro meu filho assim, mas eu não gosto de tal coisa. Eu também não gosto de batata doce e frango, cara. E aí eu comendo igual. Não gosto de comer 4 ovos de manhã. A gente não faz só o que a gente gosta. Cara, eu não faço. Se eu fizesse só o que eu gosto, eu não ia estar aqui sentado agora. Então, basicamente, não se faça coisa que se gosta. Então, basicamente é isso. Então, isso é pagar o preço, né? Só que tem um detalhe, né? Eu não faço só as coisas que eu gosto, mas as coisas que eu faço e não gosto me trazem um resultado tão grande lá na frente, a longo prazo, que vale a pena. Treino, por exemplo. Tu vai fazer musculação uma semana, o físico não vai mudar.
Vai ficar até pior. Vitor, e tu é cristão e eu também sou, e é impossível a gente dissociar uma coisa da outra, né, na nossa prática. Como é que tu usa a questão dos valores cristãos na prática? Porque eu acho que a gente tem o maior exemplo de resiliência da história da humanidade, de saber o que é ser antifrágil, que se chama Jesus Cristo. Então eu queria saber como é que tu usa isso de uma maneira positiva, porque eu acho que está faltando também na nossa sociedade as pessoas assumirem que o maior exemplo a gente já teve, é só a gente seguir por ali que a coisa dá certo. Cara, tem várias formas de pensar nisso, lógico, uma delas através da fé, mas a outra é o seguinte, quando tu pede algo para Deus, tu acha que Deus vai te dar? Ou ele vai te colocar um desafio para te aprender aquilo e tu conseguir ter o resultado? Ponto. Ele vai te colocar um desafio para te aprender sobre aquilo. Eu quero mais sabedoria, Deus. Tu acha que ele vai te dar sabedoria? Problema para resolver. Problema para resolver, ponto final. Então, quando tu entende esse princípio, essa filosofia para te crescer, tem que ter desafios, acabou. Então, se vem um desafio, cara, o que eu tenho que aprender sobre isso? Eu vou evoluir nesse ponto. Fica simples de entender, só que às vezes tu não tem esse gatilho, essa semente plantada e tu acha que o desafio veio para acabar. Por que comigo? Por que eu mereço isso? Daí eu falo às vezes para os adolescentes que eu atendo, que a gente chama de geração Z. Cara, a geração Z é complexa demais. Eu falo, cara, olha só, vamos comigo lá na Liga do Bem, ver o que é as crianças que não tem, que tu tá reclamando que tu não tem, né? Teu pai não tem dinheiro pra te dar o whey. Eu vi um... Vai lá. Eu vi um vídeo de uma mulher chorando porque a mãe prometeu um mousse de chocolate e a mãe fez foi um mousse de maracujá. Uma mulher de 30 anos chorando. Estava chateadíssima com isso, gente. Vai lá ver as crianças que não têm os dentes na boca, que não têm chinelinho pra andar e ver o que é ruim. Então, às vezes, te coloca num estado lá pior e percebe o que é estar num estado ruim, né? Então, às vezes, tem isso. O desafio tu entender que é pra te crescer, e quando tu tá achando que tu tá no auge, cara, te coloca lá embaixo, vê o que as pessoas realmente precisam. Aí tu começa a entender que, cara, quando eu vou lá ver essas crianças, cara, eu volto transformado. Eu olho meus filhos, cara, eles têm tudo. Então tem que dificultar pra eles. Eles vão ter um pai que vão cobrar mais eles ainda. Porque eles têm tudo. Aí tem na Bíblia lá, quanto mais tu receber, mais será cobrado. E ponto final. É assim que funciona. Ai, que rude. Não quero meus filhos fracos e que não vão conseguir ter um resultado lá na frente, porque a vida vai cobrar deles. O mundo vai cobrar se eu não cobrar. Ponto final, não tem discussão. Então esses são os detalhes que a gente começa a entender quando tu vê a Bíblia. Cara, desafio tá ali pra te crescer, ponto final, simples. E tem outro ponto interessante também. Nossa época era tudo mais a longo prazo. A paciência era trabalhada. Vamos dar um exemplo simples. Tu pegou a de locadora, né? Saiu o lançamento na locadora. Alugaram. Putz, só no final de semana poder alocar. Reserva. Não, só daqui a 3 semanas. Tinha que esperar. Hoje em dia, cara, tu põe em qualquer canal no mesmo horário. O pessoal nem sabe escolher, fica meia hora, não consegue escolher o filme. Eu não consigo escolher. Eu não consigo. Pois é, eu entro no era Netflix, mais fácil. Vai ser liberado um filme por semana. Cara, é só aquele ali. Antigamente tinha que locar e esperar. Então a paciência se acabou. Eu chamo de skill, né? Habilidade. E não tinha trabalho. Hoje não tem trabalho nenhum, né? Hoje eu pego meu controle remoto, escolho qual streaming eu quero olhar, porque eu tenho uma variedade. Não, eu tinha que sair de casa de bicicletinha ou a pé, ir à locadora. Cara, antes de sair o filme no cinema, tu pode ir lá e comprar o filme e assistir em casa. Isso parece ser maravilhoso isso, mas não olhando sob essa ótica, isso vai deformando a nossa capacidade as nossas habilidades naturais que a gente deveria desenvolver. Ontem né? eu assisti um caso de uma criança em que começou a trovejar e ela começou a reclamar e dizer pro pai dela que ela não aceitava, ela não queria que fosse chover. não. Tu entende? O nível de entrega que o pai fez, isso, que a mãe fez para aquela criança. A criança acha que o pai pode controlar a chuva. Exatamente. Eu tenho um caso lá, esse é o pai Teodoro Eduardo, né? O pai é jiu-jiteiro também e levou a criança para ter aula. E eu faço uma entrevista com os pais da criança. Quando a criança está na primeira aula lá, eu saio, entrevisto o pai. O que tu espera, o que tu não espera? Né? E aí chamei o guri uns dias depois aí. Dele, ô professor, que luta é essa que eu tô fazendo? Lá jiu-jitsu e tal. Aí uns dias, ô professor, o que é que a gente tem que fazer mesmo aí nessa luta? Eu disse, tá. Aí ele aparece num sábado lá e faz todo o treino, cara. Eu disse, e aí, meu, tá curtindo o jiu-jitsu? Não, eu detesto isso aqui. Sério? Sim. Fui lá, a gente ganhou o grauzinho na faixa, né, esparadrapo colado ali. Fui lá, busquei um grau pra ele. Billy, por que eu tô ganhando esse grau? Pela tua honestidade. É difícil alguém externar dentro de um grupo a sua insatisfação de uma forma
centrada em me dizer, Melhor, eu não gosto, mas eu tô aqui fazendo. Ele fez o treino inteirinho. E ele não ganhou o grau por me dizer que não gosta. Sim. Ele me ganhou o grau porque ele me disse fisicamente, eu não gosto, mas eu vim, fiz, dei o meu melhor. Isso aí. E quando eu vi isso numa criança de 8 anos, cara, e eu olho pra um cara lá fora que tropeça na pedra e começa a chorar, acha que o caminho acabou, eu fico com bastante esperançoso com aquela criança. E eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. E aí eu volto para o teu trabalho social ali. Esse teu trabalho social tem o que já? 7, 8 anos? 10 anos? Começou já faz uns 7 anos. Isso. E eu lembro que ele era no Dia da Criança e no Natal, ou uma só dessas datas. Isso aí. Como é que a gente faz para te ajudar agora? Pois é, então depois que eu criei esse projeto de colocar a igreja lá, ontem falando com um paciente meu, ele falou que existem as vaquinhas, que até então eu não sabia muito como é que funcionava. Então eu vou criar uma vaquinha agora, que é um site, né, vaquinha com K, e vou criar para quem quiser doar, para eu botar essa igreja lá na vila. Então, por enquanto, que eu não tenho esse link, chama na rede social lá, Everton Botega, quero te ajudar no link do bem. E a partir de lá a gente vai criando esse processo, porque eu tenho uma empresa agora que vai trabalhar só o marketing desse projeto. Vai todo o marketing, abrir CNPJ, então começou a ficar mais sério o negócio. Então a ideia é isso. Mudando um pouco do saco para sacola, cara, uma vez a gente estava conversando e eu te falei de alguns amigos meus que eu queria te indicar e tu me diz assim, velho não porque tu não me chama de velho, mas fala, amigão é como tu me traz. Amigão, diz para ele que eu vou dar a cortesia da primeira conversa pro planejamento. E eu quero te desafiar aqui, ó. Quero que tu me libere 3 cortesias para quem vê aqui e falar que com a Isabela, como é que é o nome da nossa atendente lá? A Gabi. A Gabi, isso, a Gabi. Aqui outra, Tem a Isadora. Tem a Isadora também, né? Isso, tem a Gabi, falar pra Gabi que viu no podcast 3 cortesias do planejamento. Então, tá fechado? Posso aproveitar para colocar um tempero aí? Pô. Eu recebi uma pergunta, a gente abriu uma caixinha de perguntas e uma seguidora perguntou que, além de déficit calórico, atividade física, o que ela podia fazer para ajudar a emagrecer, para emagrecer mais? E aí eu achei essa pergunta interessante porque ela é difícil de responder, né? Porque atividade física, déficit calórico são importantíssimos, talvez a base fundamental para poder perder peso. E aí ela colocou essa pergunta e talvez ela precise de uma primeira conversa com o Everton, né? Vou responder as duas então. Vou fazer melhor então. Tá. Eu vou dar 5 planejamento para quem estiver vendo o podcast aqui e quiser fazer. Aí só tem que ver como é que eles vão entrar em contato com vocês, né? Na verdade, eles podem entrar em contato com a gente pelo Taura, né, Lu? E ali a gente faz o encaminhamento daí pra Gabi. Eu faço pelo WhatsApp pra Gabi ali. Tem que mandar direct no Taura. Né? Tem que estar seguindo o Taura. Exatamente, tem que estar seguindo o Taura. Vai seguir o Everton também, Everton Botega, e vai dizer que está interessado e a gente vai indicar o Everton. Fechou. Tem 5 então. 5? Fechou. Legal. Então, pro pessoal saber, 5 é R$400, tá? Então, tá ganhando R$400 aí pra eles entenderem que tem valor, né? Exatamente. Sim. Não é uma coisa simples, tá, gente? Sim. Mas vai mudar a vida de vocês, isso é certo. Então, avaliação física, orientação nutricional com a minha equipe para você entender como é que está o seu processo. Em cima disso, você saber que tem sim um caminho a seguir. Exatamente. Respondendo a pergunta, então, né? Eu tenho uma forma de trabalho que é um pouquinho diferenciada no sentido de emagrecimento por peso na balança, né? O Alex sabe muito bem disso. Então, a pessoa faz déficit calórico e ela faz exercício físico e percebe que chegou num platô. E eu não acredito em platô. Eu acho que sempre tem ajuste a ser feito para a gente tirar a pessoa do platô. Mas vamos lá. Entrou num platô. Ela tem que entender que, a partir de um ponto que ela não consegue mais baixar peso, ela tem que tirar a métrica de peso e começar a pensar em composição física. Porque o nosso corpo tem o quê? Massa muscular, gordura, densidade óssea, retenção de líquido, vísceras, fezes no nosso intestino. Porque às vezes o paciente fala, como é que eu tô 1 quilo mais gordo de um dia pro outro? Foi no banheiro, tô trancada. 1 quilo de fezes. Parece meio cara, mas sim, tem fezes aí trancada. Às vezes as mulheres que estão, às vezes, num processo de menstruação, ou às vezes vai viajar, que é muito comum. O homem também, né? Mas vai para um local diferente, tá trancada. Nas minhas fezes eu aumentei 3 quilos. Aí volta e emagreceu 2. Sim, ficou trancada de fezes. Então tudo isso influencia no nosso corpo. E então chega uma hora mesmo, né, Everton? Aquilo que a gente falou uma vez, faz o fim de semana, tu não consome quase nada de sódio, passa o fim de semana, toma um refri zero ali, reteve. E fora não tomou água também, né? Então tomou pouca água. Tudo isso influencia. Ou seja, chega uma hora do nosso corpo ele modificar e continuar o processo de definição e emagrecimento, tem que mudar a composição física. Então o que eu sugiro para paciente?
para de déficit calórico, começa a colocar um treino de mais alta intensidade para aumentar músculo, e aí tu melhora a tua composição física. Depois tu volta pro déficit. Então tem que ter as quebras no processo. Não é só perder caloria, não é só caloria. Chega uma hora que tu entra no estado de sobrevivência e teu corpo para de queimar. Então, quando o paciente chega no platô, tem que mudar a composição do corpo e acabou. Eu comentei aqui até no episódio, no primeiro episódio que a gente gravou, que a gente se apresentou, daquela vez que eu estava indo a Porto Alegre e te mandei uma mensagem. Na palestra? Não, te mandei uma mensagem, eu acho que tu não vai lembrar, que eu disse assim, cara, faz 2 semanas que eu não perco peso. E aí tu me disse assim, tu tá indo aonde? O mercado público. Então tu vai lá e come um pastel, quebra, porque teu corpo parou. Faz um refeed. Faz o refeed. Na bariátrica tem pacientes que estão, depois dos primeiros 6 meses, que às vezes passam 1 mês sem perder peso nenhum. Eles chegam apavorados. Doutor, eu não tô perdendo peso mais, será que eu vou ter reganho? Meu Deus do céu. Não, é um processo natural de adaptação do corpo, né? Everton, agora é uma pergunta aqui que pediram para eu te fazer. É um colega meu de treino. Déficit calórico. Jejum intermitente. Comer de 3 em 3 horas. Tu tá vendo que tem questões diferentes, né? Comer carboidrato antes ou depois do treino. Falando de jiu-jitsu, não tô falando de musculação, tá? O que a gente pode dizer? Vamos fazer a primeira, então. Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? O que dá mais resultado? Eu gosto de metáfora, tá? Então respondemos perguntas com metáfora, tá? Se a gente for viajar para daqui a Florianópolis, a gente vai por qual estrada que vai chegar a Florianópolis? Pela BR, pela Freeway? Qual é a estrada que a gente escolhe? Eu sigo pela Freeway e entro na 101. Qual é a estrada que tu faz? Essa aí, né? Duplicaram lá. Eu não gosto de carro, vou de avião, um pouco mais rápido. Eu não sou desse nível ainda, gente. Patrocínio e podcast, eu quero fazer isso, tá? Patrocinador ainda. Avião 40 minutos é pouco meu tempo, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Cara, estratégias nutricionais tem várias. Qual é a melhor, Everton? É aquela que o cara vai ter adesão. Exatamente, era essa a resposta que eu queria. Então, jejum, 3 horas. Cara, dieta da lua, da sopa da... Por isso que eu disse para essa pessoa que me perguntou assim, eu vou perguntar, mas a resposta é depende. Aquilo que tu responde. É isso aí. Todo mundo vai chegar do ponto A até o ponto B. Agora, o caminho ali no meio é individual, porque né? Porque é muito ruim tu falar assim, ó, não, tem que tomar café da manhã. Cara, o cara acorda sem fome. O cara come empurrando, fica até um pouco embrulhado. O cara não precisa, tá tudo certo. Ah, não, o cara treina com uma alta intensidade de manhã. Ah, pera aí, pós, ele vai ter que repor um pouquinho, né? Sim. Então, aí dentro da estratégia. Mas, via de regra, toda estratégia que tenha um sentido científico por trás, importante, né? Dieta do abecedário que existe, né? No dia A, tu come todo alimento com A. Dia 2, tu come alimento com B. Isso não existe, né? Mas tudo que é cientificamente comprovado, tudo funciona. Só que tem que saber qual tem adesão. Eu ia gostar do terceiro dia do chocolate. Ou do churrasco. Cupcake, churrasco, chocolate, cookies, cerveja, Coca-Cola. O cara acha tudo que porcaria com você, né? Como é que entra a questão da imunidade? Porque eu também recebi uma pergunta sobre os alimentos que podem melhorar a imunidade, né? As pessoas têm bastante dúvida sobre isso. Sabe que hoje em dia nunca teve tanto artigos mostrando a relação de imunidade com o intestino. Então, se você, Everton, imunidade, vitamina C, tá, ok. Mas o teu intestino ser saudável, ou seja, a permeabilidade dele ser altamente absortiva. Então, Everton, a imunidade está ruim. Como é que tá teu intestino? Cara, minhas fezes são meio mole. Então, certamente, as bactérias que estão nesse intestino não estão adequadas para a gente conseguir ter uma imunidade mais elevada. Então, a qualidade das tuas fezes indicam a qualidade do teu intestino. Existe uma escala de Brimstone. Se botar no Google lá, escala de Brimstone, vai aparecer lá as fezes que o ideal seria nível 3 e 4. Em cima disso, você tem imunidade mais elevada. Nível 3 parece uma banana. Isso aí. Boa classificação. Boa classificação. Então, essa é a ideia de imunidade. Além disso, eu sempre gosto de mensurar a vitamina D. Porque tem muitos estudos mostrando que a vitamina D ele é um autoprotetor para qualquer tipo de infecções. Não é à toa que na pandemia se falou muito em aumentar a vitamina D para 90, que antigamente era 30 a quantidade que se falava, para 90, para a pessoa evitar os efeitos colaterais do coronavírus. Então, umas ideias é isso. Intestino saudável e vitamina D. Esses são os 2 pontos mais básicos para a imunidade cicatrizar. Existe tratamento off-label de esclerose múltipla com altas doses de vitamina altíssimas, D. Altas, tipo, acima de 120. Eu tenho um grande 200. amigo que ele é treinador também e ele
O único tratamento que ele conseguiu ter um controle Vitamina adequado das crises foi com altas doses de vitamina D. E aí, para chegar nesses níveis tem que ser injetável também, né? Porque só no oral é muito difícil chegar. Sim. Mas tem sim. Tem uma paciente lá que tem nível de 300 de vitamina D para justamente ter minimizar os sintomas. E é uma ciência para cuidar da dieta, porque aí tem que fazer restrição de cálcio, tem um monte de coisa. Tem que vários que fazer. detalhezinhos. Aí entra mais técnico, né? Sim. Interessante. E eu acho que vai ser a nossa última pergunta agora, tá? Everton, quando a pessoa resolve mudar, tu acha que o meio vai interferir ou a pessoa consegue trabalhar sua mente e seguir isoladamente na mudança? Duas coisas nessa pergunta. Uma delas é, a pessoa vai mudar ou por dor ou por amor. Tem umas pessoas que falam que a pessoa não muda por amor. Ninguém muda por amor, sempre é pela dor. Existe sim a probabilidade muito maior de a pessoa mudar pela dor. Uma dor, por exemplo, a pessoa não se cuida e aí teve um infarto. Após o infarto, começou a se cuidar. Um exemplo só para o pessoal entender. E pelo amor tem sim como mudar. Digamos que tu tá com obesidade e a tua esposa tá grávida. E aí teu filho tá para nascer. E aí tu fala, cara, pelo meu filho eu vou emagrecer. É pelo amor ao teu filho vai emagrecer. Porque ele quer jogar futebol e tu não consegue. Ele quer passear no parque e tu não tem fôlego. Então, pelo amor a ele, tu vai emagrecer. Então, as duas formas que tem para uma pessoa mudar é isso. Ou pela dor ou pelo amor. Via de regra, pela dor é mais forte. E aí, dentro disso, a gente tem que pegar e pensar. Se for pela dor, quais são o porquê de mudar? O porquê que ela vai fazer aquilo para modificar? Qual é o porquê por trás disso? Eu, na minha obesidade infantil, o porquê que eu queria ser aceito aquele grupo. Eu não admitia que a guria não queria ficar comigo, ou não admitia que os caras não queriam... Eu era goleiro. Não, tu vai pro gol, tu é gordinha, vai pro gol. Então não me admitia ser sempre o inferior àquele grupo. Então eu queria mostrar que eu também tinha capacidade de ser um líder daquele grupo. E aí fui lá e modifiquei meu físico. Então, voltando à tua pergunta, o quanto o ambiente que você está inserido influencia no teu resultado? Tudo. Tudo. Imagina um trabalho num ambiente onde o lanche é hambúrguer, é pizza, e tu tem que comer teus ovos com batata. Cara, é muito mais palatável e cheiroso aquela pizza. Então, a dificuldade, a força de vontade tem que ser muito maior. Agora, no ambiente, o pessoal come só saudável. E se motiva ainda. Quanto é que tu baixou de peso, meu? O que tu treinou ontem? Quanto é que botou no supino? Cara, o ambiente está falando aquilo ali. Então, a probabilidade de tu seguir o processo é muito maior. Então, hoje em dia, na psicologia, se fala que o ambiente que tu está inserido está diretamente ligado a isso. Isso de forma racional, a forma energética. Se tu vê uma pessoa que tu fala com a pessoa, cara, legal falar com esse cara, só em falar com ele me sentir bem. Sim, a energia dele tá vibrando, a frequência tá alta. Então tem muitos fatores que influenciam o ambiente que está inserido. Agora, tu que escolhe o ambiente que está inserido. Inclusive, até no final do podcast, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma metáfora para finalizar essa questão do ambiente. Porque o ambiente que está inserido influencia total no teu resultado e na tua adesão a qualquer processo. Seja ele profissional, financeiro, relacionamento, cara. Se tu convive com caras que trai a esposa, tu vai ser o próximo a trair. E ponto final. Os caras falam só de bunda e sexo, tu vai atrair aquela bunda e sexo. Agora, fala no lugar onde tu vê pessoas que querem ajudar o próximo, querem montar ONGs, querem ajudar o ser humano a ter um mundo melhor, tu vai criar essa filosofia para ti. Então, eu seleciono muitas pessoas que andam comigo. Não entra qualquer roela lá, porque eu não permito que minha vida seja medíocre. Então, a pessoa que anda contigo, ela tem que estar vibrando no mesmo jeito que tu vibra. Ponto final. Cara, muito legal isso. Então, pra gente encerrar, gente, queria agradecer novamente a nossa equipe de apoio aqui, Lu, Everton, Vitor, tá? Ao estúdio aqui, Hexstream, que nos recebe tão bem, personalizou a casa pra gente. Vini, agradecer aqui. Hoje eu fui bastidor, foi muito legal ver vocês conversando, aprendi pra caramba, tá? Espero que o pessoal aproveite também. Everton, quero te agradecer, tu te disponibilizar a vir de lá, sair correndo da escola das crianças e vir pra cá. A gente sabe que tu é um cara com bastante compromisso, cara. Mas foi muito valoroso pra nós. E eu vou deixar hoje o encerramento pra ti, cara. Vai lá, toca. Aquela câmera ali é toda tua. Bom, vamos lá. Então, sou um cara que gosta muito de metáforas, porque me faz refletir. E todo ser humano gosta de histórias, né? Gosta de historinhas. Então, vamos lá. Era uma vez um fazendeiro que ele estava caminhando numa montanha. E aí, ele avistou uma ave machucada. E olhou aquela ave machucada e falou, vou levar pra minha fazenda. Pegou a ave, colocou embaixo do braço e foi pra fazenda e jogou aquela ave junto com as galinhas. Que ele tinha um galinheiro, jogou ela junto. E deixou lá alguns anos. E um amigo dele foi visitar a fazenda desse amigo. Conversando com esse amigo, ele olhou pro galinheiro e falou,
Cara, que ave é aquela ali que tem junto com as galinhas? É, uma galinha também. Ela cisca, ela come milho, nem voa, voa. Então, não, cara, aquela ave ali é diferenciada. Eu acho que é uma águia. Que águia? A águia andar com as galinhas. Ela só tem, é meio estranha, é meio diferente, mas ela é uma galinha. Vamos fazer um teste, então. Vamos pegar essa ave e levar lá onde tu achou ela e vamos ver se ela não vai fazer o que tem que ser feito. Tá, vamos fazer um teste. Eles pegaram essa ave, foram lá na montanha onde ele encontrou essa ave. E aí, quando ele chegou na montanha, ele pegou aquela ave e colocou em direção ao sol. Naquele mesmo momento que a ave viu o sol, viu outras aves voando, ela se conectou com a essência dela, que era ser uma águia. Ela relembrou os voos que ela tinha quando era mais nova. E ela se perdeu devido ao ambiente que ela foi inserida, que era um galinheiro. Ela não conseguia voar, comia milho. Ela nem tinha capacidade de achar que poderia chegar naquele ponto. Mas, a hora que ela foi levada no ambiente de verdade dela, ela se conectou com a essência dela, com o Criador que criou aquela ave para voar alto. O fazendeiro jogou ela para cima e ela deu um voo tão alto, que eles perderam ela de vista. Ou seja, você que está assistindo isso aí, com certeza você tem o potencial de uma águia, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cabe você identificar qual é a tua essência, qual é o teu propósito, qual é a tua missão aqui na Terra. Porque você tem uma missão. Talvez você ainda não achou ela, mas Deus já colocou no teu coração. Cabe você agora descobrir qual é a tua missão e fazer a mudança em você primeiro, para depois mudar as pessoas à tua volta e aí depois sim contribuir para o mundo. Essa é a mensagem. Gente, obrigado novamente. Nos vemos daqui a quase 15 dias. Um abraço, hein? Até a próxima, pessoal.